Oi, eu sou a Erika Pascoal, sou graduada em Letras em Português e Grego Antigo pela USP e participo também do grupo de Helenística. Esse vídeo aqui é para apresentar um pouco do que foi a minha pesquisa de mestrado, inclusive apresentar um poeta que no Brasil ainda não é muito estudado. Tanto na minha iniciação científica quanto no mestrado eu trabalhei com o único poeta, Munico Corpus, que é o Quinto de Osmina e a sua obra chamada Pós-Homérica. A minha motivação com a escolha do meu poeta foi justamente pela temática, que ele trata a questão da Guerra de Troia, e também por ser um texto desconhecido, no sentido até de não termos traduções em português, tanto da obra quanto até artigos científicos, pesquisas em português sobre esta obra. Nós não temos uma biografia específica sobre Quinto de Osmina, uma fonte confiável. O que nós pesquisadores temos são elementos, são informações tiradas da sua própria obra. Então, a gente tem sempre que desconfiar da veracidade dessas informações. Porém, por meio de alguns trechos, algumas descrições colocadas dentro da obra, a gente consegue classificar o Quinto como sendo um autor que produziu entre o século III e o século IV depois de Cristo. Ou seja, este poeta está contextualizado no ambiente do período imperial. Por ser do período imperial e também pela temática que ele traz, o Quinto de Osmina durante muito tempo ele foi visto com olhos negativos, com uma crítica negativa sobre sua produção. Como ele foi intitulado muito como um copista. Então ele foi ignorado em relação à questão do interesse de estudo. As Pós-Homéricas são um poema extenso, épico, dividido em 14 livros. A temática dessas histórias todas se baseia na questão da Guerra de Troia. O primeiro livro das Pós-Homéricas, de Quinto de Osmina, vai começar a partir do momento em que foi encerrado a última cena da Ilíada. Então, nós temos como começo da história de Quinto justamente o que aconteceu após os funerais a Heitor. Já o último capítulo, o último livro, das Pós-Homéricas, traz como encerramento a partida dos guerreiros aqueus para fora das terras de Troia, ou seja, esse fim. E a cena final é justamente aquela que vai ligar com o que começa a ser apresentado na Odisseia. Desse modo, a gente pode entender as Pós-Homéricas como uma obra em que liga a Ilíada com a Odisseia, como se transformassem as três composições em uma única obra completa. Além da influência de Homero, é possível reconhecer nas produções de Quinto a presença também de outras obras literárias clássicas, como a questão da épica, da Eneida, a tragédia grega, Teogonia e o ciclo épico, entre outras influências literárias também. Nesse sentido, a obra de Quinto ela se torna um objeto muito interessante, muito instigante de se estudar. Vou falar um pouquinho agora da minha pesquisa do mestrado especificamente. A minha pesquisa foi baseada na análise da METS, ou seja, da astúcia, em sua atuação em diferentes situações dentro da Guerra de Troia, tanto como uma habilidade técnica, quanto também uma habilidade de inteligência prática. Eu selecionei dois livros, que é o livro quinto e o livro 12º, para justamente compor essa perspectiva de o quanto a METS, a inteligência, a astúcia, é essencial para aquele ambiente da guerra. No livro quinto, nós temos o episódio do julgamento das armas de Aquiles, em que Ájax e Odisseu vão disputar, por meio do discurso, quem é o merecedor das armas do falecido herói. Como vocês devem saber, Odisseu ele é conhecido pela sua astúcia e pelas suas manipulações. Então, nesse episódio é possível ver a METS atuando em vários níveis, em sentido da habilidade discursiva, e também Odisseu, para provar o quanto a astúcia deve ser valorizada, ele apresenta diversas situações em que foi a astúcia que prevaleceu e não a habilidade da força, o que opõe justamente contra o seu oponente, Ájax. No livro 12, traz como temática o planejamento e a construção do cavalo de madeira até o momento em que o cavalo chega aos troianos. Nesse episódio, a gente também vê de novo a valorização da METS. Por quê? Em meio àquela aporia de não saber o que fazer, os aqueus recorrem ao plano de Odisseu como um objeto de salvação, como uma solução para finalmente acabar com a guerra. Então, é a habilidade astuciosa, a METS,
de Odisseu, que é ressaltada, que é aclamada nesse episódio também, assim como foi o episódio das armas. A construção do cavalo de madeira vai mostrar não só a habilidade da manipulação para que os troianos acreditem no cavalo, mas a própria construção do objeto é também um recurso ligado à deusa Atena, a deusa da Metis. Então a gente pode observar que tanto no livro 5º quanto nesse 12º livro, a Metis, a astúcia, ela acaba sendo superior à força. A força não é desprezada, a força é muito importante. Entretanto, numa determinada situação, a Metis é mais essencial do que o elemento da força. Na verdade, elas acabam sendo como complementos para que a guerra acabe. Porque lembrando que, por mais que tenha todo um plano elaborado por Odisseu, no final são os guerreiros que saem do cavalo que vão lutar pela força para o fim da guerra. Em resumo, a minha pesquisa de mestrado foi mostrar então justamente como a Metis ela pode atuar em diferentes situações, em diferentes momentos, sendo essencial para que a Guerra de Troia chegue ao fim. Porque é justamente na presença do Odisseu, com o seu plano, com a sua astúcia, eles conseguem caminhar para o encerramento de tantos anos de luta. Quem quiser conhecer mais o 5º, vocês podem ter acesso à minha pesquisa, mas também a gente tem muitas obras aí traduzidas de diferentes línguas. Não em português ainda, mas tem o espanhol, tem o italiano, tem o francês, o inglês, alemão e por aí vai. Obrigada por terem assistido ao vídeo, espero que tenha dado para conhecer um pouquinho do 5º e um pouquinho do que foi a minha pesquisa. Até mais!